Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos nesse momento a cerimônia de abertura da 4ª edição do Prêmio Milton Vargas. Este evento é uma realização da editora Roeder e da revista Fundações e Obras Geotécnicas, com o patrocínio das empresas Incotep, Rusker e Solotrate. Inicialmente teremos a apresentação da palestra A Utilização da Geotecnia na Solução de Problemas de Projeto e de Execução do Empreendimento Terminal Marítimo da Embraport, ministrada pelo engenheiro civil Alberto Henriques Teixeira. Este palestrante, Alberto Henriques Teixeira, é engenheiro civil formado pela Poli-USP, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 1952. Pós-graduado em Mecânica dos Solos, Mecânica das Rochas, Barragens e Fundações pela USP, entre os anos de 1959 e 1963. Consultor desde maio de 1979 nos campos de Engenharia de Solos, Engenharia de Fundações e Engenharia de Túneis, tendo participado até o momento de 2.970 projetos e obras. Atualmente é sócio-gerente da empresa AH Teixeira Consultoria e Projetos SS Limitada. Vamos, então, a esta apresentação. Por favor, palestrante Alberto Henriques Teixeira. Colegas, muito boa noite, muito prazer em revê-los aqui, a maioria dos colegas. Nós hoje fomos convidados para falar sobre um tema que seria a utilização da geotecnia na solução de problemas de projeto e de execução do empreendimento marítimo, terminal marítimo da Embraport. Esse empreendimento é iniciado pelo grupo Coimex e que depois, então, entrou como associados ao Odebrecht Infraestrutura e a Deep World, que é uma empresa árabe sediada em Dubai, especialista em portos, exploração de portos. Nós lá participamos como consultoria e projetos e com a colaboração do professor Faisal. Eu queria deixar aqui vários agradecimentos. Walter Luiz Arruda Lano, o Henrique Marquesi, o Cláudio Carvalho e o Luiz Fernando Granger, que me colaboraram imensamente no nosso trabalho. Sem eles, nós não teríamos executado nem um terço do que foi feito. E queria agradecer aqui também ao Francis Jones pelo convite e principalmente sabendo que o Francis Jones para mim é um doido. Desculpe, como é que um brasileiro se mete a fazer no Brasil 2 revistas técnicas de altíssimo sucesso? No Brasil, isso é coisa raríssima, não pode acontecer. Então ele está de parabéns. Bom, a situação do terminal da Embraport fica a cidade de Santos, localiza-se nessa região aqui. Aqui é o estuário de Santos, aqui são as praias, ponta da praia, e o empreendimento foi iniciado ali. Aqui é a ilha de Barnabé, e o empreendimento foi feito aqui. Parte em terra, parte avançando sobre o mar. Essas são vistas aéreas da área, em que nós temos o empreendimento ali, aqui, ali também, e aqui uma visão que seria o Porto de Santos. Vamos em frente. Bom, nós temos lá, na área foram executadas 187 sondagens de percussão, 17 sondagens com amostras especiais e 36 pontos com ensaios de palheta e CPTUs 19. Infelizmente, está muito ruim isso. Aqui nós temos os resultados dos ensaios. Aqui no primeiro gráfico, nós temos variação das umidades, variação do peso específico natural, variação do limite de liquidez e variação do índice de plasticidade. Eu quero mostrar esses valores para ver qual a variabilidade que tem
Vocês podem ver que numa mesma profundidade nós temos variações de umidade que vai de 15% até 150%. E assim, densidade de 1,3 a 1,5. E o limite de liquidez, mesma coisa. Então, olhando isso, a gente vê que o universo que a gente imagina que era homogêneo não é nada homogêneo. O que eu queria mostrar aos senhores seria o que importa mais isso aqui. O importante aqui é o seguinte: nesse primeiro gráfico nós temos a variação da pressão de pré-adensamento, tensão de pré-adensamento e os ensaios. E aqui no meio a variação da pressão efetiva. Vocês podem ver que é uma nuvem de pontos. Eu pergunto, esse solo é pré-adensado ou não? Essa argila é pré-adensada ou não? Não dá. Por esses ensaios nós não temos variação, ideia nenhuma. Então nós procuramos nos basear mais em ensaios de campo, ou seja, ensaios de VN-teste e ensaios de CPTUs, para podermos definir melhor as propriedades desse solo. Estão aqui os resultados dos ensaios de VN, profundidade, e o gráfico está aqui, essa variação do crescimento linear com a profundidade. E aqui a argila amolgada. Então nós podemos ver por esse gráfico que nós temos uma sensibilidade dessa argila variável de 10 a 11 até 5 vezes. Então é uma argila extremamente sensível. De forma que, então, na hora que nós amostramos, fazemos uma amostragem desse material indeformado, quando chega no laboratório não tem nada de indeformado, por ser uma argila extremamente sensível e uma argila muito plástica. Então o ensaio de laboratório não representa nada, não significa nada. Nós temos que recorrer a ensaios de campo. Então, através desses ensaios de VN, ensaios de CPTU, nós procuramos, através de fórmulas semi-empíricas, determinar o pré-adensamento dessa argila. Então, está o gráfico aqui da variação da razão de sobreadensamento com a profundidade. Então, nós vemos que a razão de sobreadensamento varia de 5 até 2. Então, é uma argila bem pré-adensada. Isso, então, representa um resultado espetacular no que refere à estimativa de volumes de recalque, de volumes de terra e a grandeza dos recalques. Nós tivemos lá um tempo parado no projeto, aguardando um financiamento da obra. Nesse interim, nós programamos um aterro de sobrecarga, um aterro experimental, para comprovar tudo, ou tirar elementos que pudessem nos dar elementos mais corretos sobre o comportamento dessa argila. Nesse aterro, nós colocamos geodrenos verticais, que aqui está indicado, um equipamento de instalação. E vocês podem notar que no geodreno desses, ele tem 10 centímetros por 5 milímetros. Mas na sua cravação, nós temos que usar mandris de cravação. E isto é que vai causar um drama desgraçado. Aqui estão curvas tempo-recalque desse aterro experimental. Nós temos aqui sérios problemas por causa do seguinte. Aqui temos a curva tempo-recalque e aqui a subida do aterro. Então, vocês notem que há paralisações muito grandes na subida do aterro. Paralisia muito grande na subida do aterro. Então, isso nos causou muito problema na interpretação dessa curva tempo-recalque. Eu, analisando esses resultados, eu resolvi usar aqui um método da tesoura. Cortar, nesses gráficos, os tempos em que o aterro não subiu. E o que deu? Resultou isso aqui. Ó. Então, uma curva tempo-recalque mais ou menos contínua. E também uma curva mais ou menos contínua da subida do aterro. A interpretação desses resultados foram feitas através do método Asaoka. No caso, nós tínhamos o aterro experimental foi dividido em 3 partes. Uma com geodrenos espaçados de 1,20 m entre eles, outro trecho de 2,50 m e um terceiro trecho sem geodrenos nenhum. Então, no trecho com geodrenos, que está aqui indicado de 1,20 m de espaçamento, nós obtivemos um coeficiente de adensamento de 2,2 10 a menos 3 centímetros por segundo. Centímetro quadrado por segundo. Aqui estão curvas tempo-recalque.
para o trecho em que não tem geodrenos. Então, note o seguinte, o gráfico seguinte. Aqui a interpretação sempre o método da Zaoka. E aqui nós já temos um trecho em que não tem geodrenos. Veja que o coeficiente de adensamento é 10 a menos 1 e não 10 a menos 3. E o tempo de recalque, então, é bem mais curto, 230 dias, comparado com 500 ou 600 dias com o lugar que tinha geodrenos. Próximo. O que nós interpretamos isso? A cravação dos geodrenos verticais causou o amolgamento dessa argila. E esse amolgamento reduziu extremamente muito o coeficiente de permeabilidade. Esse coeficiente de permeabilidade já é 10 a menos 7. Amolgado deve ser 10 a menos 9, 10 a menos 10. E outra coisa que nós obtemos, vimos que é o seguinte, na área onde foram instalados geodrenos, os recalques eram maiores do que no trecho em que não tinha geodrenos. Isso devido ao seguinte, aqui nós temos uma curva, índice de vazios de pressões. Note o seguinte, essa curva corresponderia ao indeformado e aqui amolgado. Por mesmo trecho, por mesma intensidade de carregamento, você pode ver que se o solo é amolgado, nós vamos ter recalques muito maiores do que não amolgados. Então, na gráfica de cima, lá também note o seguinte, esses são lugares sem geodrenos, lugares com geodrenos. Próximo. Então, que conclusão nós tiramos? Que os geodrenos seriam prejudiciais à obra. Então, nós eliminamos os geodrenos. Não fizemos um método de geodrenos. Por quê? Porque eles seriam prejudiciais ao tempo do correto do recalque, daria um tempo de recalque muito maior e recalques muito maiores. Então, tem maiores volumes de aterro que seriam necessários. Outro ponto muito importante foram com referência aos recalques secundários. Os recalques secundários eram muito importantes por causa do seguinte, a Embraport queria saber, depois de entregar a obra, que volume de trabalhos teríamos para enfrentar os recalques secundários. Todos os pavimentos tinham que ser refeitos, etc. Entendeu? Então, nós procuramos estudar qual seria a grandeza desses recalques, do recalque secundário. E aí, então, nós temos o caso do Zé Vaer, que mostra muito bem que os recalques secundários eles são uma função da viscosidade intergranular das argilas. Então, ele classifica as argilas como baixa, média e alta viscosidade. Isso representa, então, por exemplo, nas argilas de alta viscosidade, que o recalque secundário é da mesma ordem de grandeza do recalque primário. Se nós tínhamos recalques de primário de 1 metro, 1,20 metro, o recalque secundário também são dessa ordem. No nosso caso da argila de Santos, nós estamos num caso mais ou menos intermediário, de média viscosidade. Esse coeficiente de adensamento está aqui, ó, secundário. Nós temos o recalque primário e o recalque secundário, que é linear com o tempo. Isso está indicando aqui o projeto básico que nós tínhamos. Eram aterros, todos eles apoiados em geodrenos. E, para dar estabilidade a esses aterros, existiam geogrelhas para dar estabilidade a esses aterros. E geogrelhas pesadas. No projeto estava previsto geogrelhas de 800 kN por metro de resistência à tração e nos bordos. E no centro, 80 kN por metro quadrado. Nós simplesmente eliminamos, então, os geodrenos porque eram inúteis. E, com relação aos geogrelhas, vamos analisar o problema. Nós temos aqui um outro problema, que era a dragagem para a formação do calado. O calado tem que ser 16 metros e tinha que ser dragado todo esse material. Nós propusemos um ângulo de atrito, um ângulo da dragagem de 1:4. Soube-se que essas argilas que seriam dragadas aqui para a formação do calado, elas estavam contaminadas com metais pesados. Então, o empreendimento só foi aprovado pelos meios ambientais se esse material que seria dragado aqui para a formação do calado fosse jogado no próprio terreno. Então, nós tivemos que fazer isso. Todo o material dragado, tem a draga aqui, ele era conduzido por tubulações para uma estação de tratamento aqui, que consiste na colocação de
de material floculante, para tornar a argila com grãos maiores. Então, esse material era colocado, então, dentro de geobags, ou geotubes, ou salsichões, que estão aqui. Aqui a colocação dos salsichões, dos geobags, ali ainda não. Nós temos que tratar esse material que estava lá. Isso era uma lama, né? E essa lama ia ficar na fundação da parte de containers. E nós não sabíamos, ninguém sabia qual é o comportamento geotécnico desse material dentro dos geobags. Então, aqui tem uma segunda visão, já de uma área com geobags instalados, com o aterro já sobrecarga em cima, e aqui a colocação dos geobags. Próximo. Aqui está uma visão dos geobags na fase de enchimento. Cada geobag desse tem cerca de 62 metros de comprimento por 25 de largura e 2,20 metros de altura. Próximo. Aqui está uma visão da locação desses geobags, geotubes. E aqui, toda a água que era extravasada, exudada dos geobags, era conduzida para cá e daqui para lá. Tem uma estação de tratamento da água aqui, para tratar toda essa água colhida aqui dos geobags, e essa água depois era jogada no mar. Então, um trabalho intensíssimo, muito caro, para poder aceitar fazer um empreendimento aqui nesse local. Próximo. Aqui, então, nós tínhamos que determinar a propriedade geotécnica desse material. Ninguém conhecia. É a primeira vez no mundo que nós utilizamos geobags integrantes da parte permanente da fundação. Sobre isso, nós íamos executar os pátios de containers. Então, nós tínhamos que saber o comportamento desse material dentro de geobags com o correr do tempo. Então, nós tivemos um trabalho imenso de colher, fazer todas as experiências, para saber como se iria comportar com o correr do tempo dessa lama que estava dentro desses geobags. Então, está aqui, infelizmente não dá para ver nada, está muito ruim. E determinamos, então, todos os parâmetros de caracterizações, até chegar a resistência ao cisalhamento e o índice de compressão desse material. Aqui nós soubemos que tinha um geobag já cheio, perto da Cozipa. Então, nós fomos lá, aliás, foi o Faisal que esteve lá, vocês podem ver o Faisal aqui, ela ali aqui. Nós fomos amostrar esse material, que já tinha alguns anos de tratamento, para saber quais eram as propriedades geomecânicas desse material. E aqui está indicado a resistência, próximo, a resistência ao cisalhamento desse material. Logo após a colocação disso dentro do geobags, que está aqui indicado, nós fizemos ensaios de Vane nesse material. E depois de correr de algum tempo, repetimos esses ensaios dentro do geobag. Há um crescimento muito grande da resistência ao cisalhamento. Próximo. Aqui uma estação de tratamento do líquido exudado pelo... É um trabalho imenso. Você vê? Próximo. Aqui um detalhe das geogrelhas que nós usamos para dar estabilidade aos aterros. Próximo. Aqui um exemplo da análise de estabilidade desses aterros. Aqui estaria o mar, esse seria o dique frontal, e aqui já uma representação desse aterro que estava sendo executado. Nós procuramos, para reduzir a quantidade de geogrelhas, já ver a variação da resistência ao cisalhamento desses materiais com o correr do tempo. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma análise em que nós levamos em consideração que aqui, por exemplo, nesse trecho sob o mar, não tinha nenhuma sobrecarga, então o resistência era original. Aqui nós tínhamos já um dique de alguns meses, já consideramos um aumento da resistência ao cisalhamento desse material. E aqui, devido ao aterro de conquista, já tinha um certo adensamento. Então, nós, ao analisarmos essa habilidade, levávamos em conta a resistência ao cisalhamento com o correr do tempo, que vai melhorando. Isso nos levou a reduzir enormemente a quantidade e a resistência dos geogrilhas. Próximo. Aqui uma análise de estabilidade desse material todo, levando em consideração a variação, então, da resistência. Próximo. Outra coisa, o projeto inicial previa toda a área coberta com geogrilhas.
E, como a área era muito grande, então nós fizemos uma divisão, uma programação de execução desses aterros, de forma que pudéssemos evitar ao máximo a utilização desses geogrelhas. Então, está um exemplo aqui. Nós temos um trecho de geogrelha somente no bordo do aterro. No restante, nós fomos procurando, com o correr do tempo, a execução desse aterro, e cada etapa de aterro se teria como berma de equilíbrio a camada anterior, entendeu? Com isso, então, nós só conseguimos colocar, só podíamos pôr... esse negócio não está funcionando. Só no bordo. Aqui não foi desnecessário nenhuma geogrelha, porque a estabilidade era sempre satisfatória devido ao aterro ser usar como berma de equilíbrio ou a camada anterior. Próximo. Isso um escorregamento que houve durante o lançamento do aterro de conquista, uma barbeiragem feita. Acumularam muito material no bordo e houve, então, um escorregamento aqui. Aqui, estabilidade do aterro nas diferentes etapas de construção. Então, nós fomos estudando execução do dique de estabilidade, execução dos aterros, o aterro Chebotaryov, que nós chamamos, que foi chamado, que foi para acelerar os recalques, para evitar o efeito Chebotaryov nas estacas que seriam cravadas aqui no futuro. Colocação dos geotubes, estabilidade dos geotubes, execução do aterro sobre geotubes, sempre levando em conta o aumento da resistência ao cisalhamento do solo sob os pesos graduais que iam sendo colocados. Com isso, nós só colocamos geogrelhas na borda dos aterros. Próximo. Aqui, a evolução do aterro em áreas com geobag. Então, o terreno original, o aterro de conquista, colocação dos geotubes, colocação do aterro sobre geotube, recalque e depois a remoção da sobrecarga. Então, vocês veem aqui que nós temos que o recalque em si, ele é função da pressão que nós estamos colocando. E essa pressão é variável em função da submersão desse aterro. Então, o recalque é uma função da pressão, claro, e que, por sua vez, é uma função do recalque. Nós temos que fazer um cálculo iterativo para, então, determinar a cota final do aterro. Próximo. Aqui, no caso de duas camadas de geotubes, duas camadas, mesma coisa, elevação do aterro, recalques e depois a remoção da sobrecarga para termos a cota final. E aqui, então, os geotubes aqui embaixo eles ficaram permanentes, enterrados, como fundação dos pavimentos. Próximo. Aqui só para mostrar, então, aquela variação, o ganho da resistência ao cisalhamento com o tempo, que nós fomos utilizando à medida que o aterro ia sendo executado. Próximo. Geogrelhas. Nós tínhamos aqui, de início no projeto, 790 mil metros quadrados de geogrelhas, e bem pesadas, de 800 por 800 kN por metro. E aqui estão os geogrelhas realmente utilizados, que resultou de 280 mil metros quadrados. Então, tivemos uma redução de 800 mil para 280 mil metros quadrados de geogrelha. Isso representou uma economia de cerca de 80 milhões de reais na obra. Próximo. Monitorização dos recalques dos aterros. Então, cada aterro era monitorado, tinha os barcos de recalques. Então, está aqui. Aqui também nós tivemos algumas paralisações da elevação desse aterro por falta de material. A logística de fornecimento de material na Baixada é muito grande, muito complicada, entendeu? Próxima. Aqui, a colocação do marco de recalque sobre as geogrelhas, os geotubes, recalque, depois a remoção da sobrecarga, e aqui o pavimento que foi executado, que fica a 1,50 m acima dos geotubes. Próximo. Aqui o controle do tempo, da permanência dos aterros, com o método de Esaoka. O método de Esaoka é muito bom para a gente prever, com grande antecedência, quando a gente vai poder remover aterro de sobrecarga. Próximo. Aqui está um exemplo do que nós ganhamos com o conhecimento dessa argila, os volumes. Foi movimentado um volume de terra de 3 milhões e 600 mil metros cúbicos.
Para combater só os recalques, o aterro que desaparecia por recalque, 700 mil metros cúbicos. No final, ainda, nós teremos uma sobrecarga de 2 milhões e meio de metros cúbicos. Eu sei dizer que aqui também, então, nós tivemos uma economia de aterros de algumas centenas de milhões de reais. Próximo. Uma ponte, uma ponte sobre um rio e sobre uma ferrovia, uma ponte de 500 metros de extensão, dentro da área. Próximo. Estacas de fundações variáveis de 30 a 45 metros, devido ao solo residual composto por alteração de granito, que a gente sabe muito bem que cada ponto dá um comprimento diferente de estaca. Próximo. Aqui onde o rio, e aqui a ferrovia, e a ponte que iniciava aqui, passava por cima, 500 metros de extensão. É uma grande obra, só em si, é uma grande obra de engenharia. Próximo. Mesma coisa, aqui o guindaste para começar cravando as estacas que ficavam aqui no rio. Próximo. Aqui implanta o bate-estaca cravando estaca, o outro cravando estaca. Problemas. Posso? Nós temos uma argila mole aqui, um guindaste com lance de 45 metros, cravando estaca aqui. Estabilidade disso aqui. Próximo. Esse guindaste aplica 46 toneladas por metro quadrado, 4 quilos, quase 5 quilos de quadrado no solo. Então, isso aqui iria romper. Nós tivemos, então, que, além de fazer o aterro, além de usar uma geogrelha, nós tivemos que fazer um laço de chapas de aço para que não houvesse ruptura desse sistema. Próximo. Guindaste, as chapas de aço para evitar a ruptura. Analisabilidade desses casos todos. Próximo. As estacas. As estacas foram cravadas com martelos hidráulicos de última geração. Esses martelos permitem, durante a sua cravação, que a gente varia a energia de cravação a cada golpe, ou a cada metro de cravação da estaca. Isso é muito importante na cravação dessas estacas pré-moldadas de concreto em solos muito moles. Que no início, que nós temos 20 ou 30 metros de argilas mole, na hora que a gente crava essa estaca através dessa argila, toda a energia de cravação é uma onda de compressão que não é transferida ao terreno, porque o terreno é muito mole. Então, essa onda reflete-se como uma onda de tração e acaba rompendo o concreto da estaca. Então, estes martelos hidráulicos são de extrema utilidade, que à medida que vai cravando a estaca, nós podemos aumentando a energia gradualmente, golpe por golpe. O controle de cravação foi feito através do método do repique elástico, pelo método de Uto. Foram usadas 2 provas de carga em estacas de prova. Estacas pré-moldadas de 80 centímetros de diâmetro e foram carregadas até 750 toneladas. Como nós não chegamos na ruptura, então nós fizemos a interpretação através do método de Mazurkiewicz e através do método de Massad. Então, ambos os métodos dão cargas de ruptura de cerca de 1.000 toneladas. Próximo. Que foi comprovado através do uso dessas fórmulas conhecidas nossas, de expectativa de qual seria a carga de trabalho dessa estaca. Então, tem estimativa de ruptura de próximo de 1.000 toneladas. Próximo. O cais. O cais está aqui. É uma estrutura metálica, estrutura de concreto apoiada sobre estacas. E aqui o pátio de containers. Aqui. E tem o proteiner aqui, uma ideia, pesadíssimo, que circula aqui. As estacas. As estacas eram estacas pré-moldadas, centrifugadas, compostas de segmentos de cerca de 40, 50 metros e uma ponta de tubada de aço de 10 metros de comprimento. A ideia disso era fazer com que a estaca penetrasse o máximo possível naquelas areias e nos solos residuais, de forma a mobilizar uma alta resistência de capacidade de carga das estacas. Próxima. Variação das estacas. Vejam
as estacas são compridas, vai desde 30, 35, 40, 50 metros. Então, a nossa grande dificuldade era prever o comprimento de cada estaca que seriam cravadas. Porque cortar ou emendar uma estaca dentro d'água é muito difícil, muito complicado. Então, a nossa grande preocupação era saber estimar qual seria o comprimento da estaca para evitar corte e emendas. Outro problema, estacas cravadas eram com ponta aberta, e essa era ponta aberta sempre, ou ela acabava criando um plug de solo na sua ponta. Então, foram analisados, comprimentos vários, etc., para chegar a conclusões de que, na maioria das vezes, forma-se o plug de solo dentro do tubo. Aqui é essa estimativa teórica feita, comprovando isso. Aqui é a cravação dessas estacas, do cais. Nós temos, o cais era composto por um trecho em terra e 2 trechos em água. Então nós tínhamos 4 bate-estacas, 1, 2, 3 e 4, cravando estacas para a formação do cais. Próximo. No mar, então, nós tínhamos a cravação dessas estacas utilizando os equipamentos chamados cantitraveler. São plataformas que vão se movimentando sobre a água, mas apoiadas sempre nas estacas já cravadas. Então vai sendo cravado e esse cantitraveler vai caminhando sobre as estacas já cravadas. Aqui, então, a indicação do cantitraveler e aqui já a colocação dos elementos todos pré-moldados para a formação do cais. E como era importante a locação das estacas cravadas, nós tínhamos aqui guias que levavam a estaca a serem cravadas num ponto certo. Porque depois de tudo pré-moldado, né, volta. Na hora que a gente tem um encaixe, é perfeito, não tinha nenhum defeito. Uma foto para a posteridade, o engenheiro Cláudio, o engenheiro professor Faição. Aqui outra visão dos bate-estacas já cravando estacas, e aqui os geotubos sendo enchidos, aqui já sobre sobrecargas. Próximo. Outra visão da formação já do cais. Novamente, formação do cais dos bate-estacas. As estacas eram levantadas e cravadas com cerca de... Chegou a estacas a ser levantadas com 60 metros de comprimento, cravadas de uma única vez. Só o peso da estaca, ela penetrava 18 ou 20 metros, só com o peso próprio da estaca. Próximo. Aqui, outros detalhes da formação do cais, os elementos pré-moldados. Próximo. Próximo. Aqui o cais pronto. Próximo. O primeiro navio que chegou lá foi o navio chinês que trouxe os portaines, são esses equipamentos que aqui estão. É interessante esses portaines, que eles foram fabricados na China, trazidos para o Brasil e ganharam de concorrência de todas as empresas brasileiras. E a grande vantagem é isso, eles vêm montados no navio, prontinhos. Esse navio tem um sistema de flutuação controlado por computadores que deixa que o deck do navio seja sempre nivelado com o deck do cais. Então, chegou o navio a porta, os guindastes são transladados diretamente para o cais, meia hora depois já estão funcionando. Próximo. Aqui já o cais funcionando, recebendo navios imensos, com capacidade de 11 mil contêineres cada navio dele. 11 mil contêineres cada navio dele. É fantástico. Isso quando o funcionamento desse é cerca de 1 milhão e tantos contêineres por mês, que dá, na hora de pico, 870 caminhões de carretas saindo e entrando do porto. Próximo. Outra visão já do cais, o quadro de contêineres e os navios chegando. Aqui está o viaduto, pronto, já também. E nessa área foi construído o canteiro de pré-moldados. Era o maior canteiro de pré-moldados do Brasil, provisório, para só a construção dos navios, dos estacas e a construção dos pré-moldados do cais. Próximo. E para encerrar, o que era antes, o que é hoje. Isso é um assunto muito importante para os ambientalistas,
para os black blocs, para os clorofílicos, que eu chamo, e agora, modernamente, pelos marineiros, né? Muito obrigado, desculpe. Essa obra foi sensacional, me causou 4 anos de trabalho. Eu emiti mais de 150 relatórios, ou seja, mais de 150 problemas técnicos. Eu não citei aqui problema de atrito negativo. A maioria dessas estacas eram pintadas com betume. Nós temos estacas com 16 metros de trecho livre, nós temos problema de flambagem. Nós temos milhares de problemas geotécnicos, todos eles foram resolvidos um por um durante 4 anos. Então, o que eu falei aqui é 1/10 do nosso trabalho que nós tivemos lá. Desculpe, perdão pelo... ficou muito fraco isso. Não foi muito ruim. E a minha voz também está muito ruim. É perfeitamente compreensível. E nós desculpamos, mas o senhor está bem dentro do horário, fique tranquilo. Nós agradecemos a sua participação, senhor Alberto Henrique Teixeira, pela apresentação, e nesse momento será entregue ao senhor uma homenagem da editora Roeder e da revista Fundações e Obras Geotécnicas, assim como das empresas patrocinadoras Incotep, Husker e Solotrat, como agradecimento pela sua participação e contribuição neste evento. Esse momento eu não gosto, eu sou muito emotivo. E outro problema é que eu tenho muitos amigos. Eu só ganho isso por meus amigos, não pela minha competência técnica. Senhoras e senhores, mais uma vez boa noite a todos e agora retomamos a cerimônia da 4ª edição do Prêmio Milton Vargas. Este evento é uma realização da editora Roeder e da revista Fundações e Obras Geotécnicas, com patrocínio das empresas Incotep, Husker e Solotrat. Faremos agora a composição da mesa da premiação. Por favor, o diretor executivo da editora Roeder, o senhor Francis Jones Marinho Lemes. Tem até um fã-clube, hein, Jones? O presidente da ABGE, Associação Brasileira de Geologia de Engenharia Ambiental, senhor Adalberto Aurélio Azevedo. O vice-presidente da ABEG, a Associação Brasileira de Empresas de Projetos e Consultoria em Engenharia Geotécnica, senhor Milton Gollenberg. O presidente do IGS Brasil, Associação Brasileira de Geossintéticos, senhor Lavoisier Machado. Presidente do CBT, Comitê Brasileiro de Túneis, senhor Hugo Cássio Rocha.
O vice-presidente da ABEF, Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações e Geotecnia, senhor Gilberto Vicente Manzali. Coordenador do Comitê de Estacas Pré-Fabricadas de Concreto da ABSIC, Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto, senhor Eurico Leite Carvalhais Filho. Presidente da ABEG, Associação Brasileira de Empresas de Projetos e Consultoria em Engenharia Geotécnica, senhor José Luiz de Paula Eduardo. E o secretário-geral da ABEG, Associação Brasileira de Empresas de Projetos e Consultoria em Engenharia Geotécnica, senhor Ilan Gottlieb. Neste ano, a editora Roeder promove a 4ª edição do Prêmio Milton Vargas, instituído pela revista Fundações e Obras Geotécnicas no ano de 2011, com o intuito de homenagear o engenheiro Milton Vargas pelo seu pioneirismo na área de mecânica dos solos no Brasil. O evento também tem como objetivo premiar os melhores trabalhos técnicos e obras descritas pela revista durante o ano anterior ao ano de publicação, considerando as características de contribuição para o avanço da prática da engenharia e inovação dos trabalhos. Em sua primeira edição, no mês de outubro de 2011, os trabalhos técnicos publicados e obras descritas na revista foram premiadas as seções Artigo e Geotecnia Ambiental, que levaram em consideração a contribuição que essas obras ou estudos trouxeram para o segmento. Na seção Destaque do Ano, foram indicados os profissionais que participaram da seção Perfil e Entrevista da revista. E, baseado no regulamento do prêmio, foi concedida a certificação honrosa a uma obra notória na categoria Obras Geotécnicas. Diferente da primeira edição, o segundo prêmio Milton Vargas, que ocorreu no mês de outubro de 2011, contemplou 11 categorias, incluindo a premiação de 4 obras de livre indicação no site da editora Roeder, que foram escolhidos como as melhores do ano pelo Conselho da Revista. A primeira categoria estreante foi Inovação, selecionada a partir do material publicado na seção O que há de novo. Houve também a inclusão das categorias votadas no site como Obra Infraestrutura, Obra Fundações, Obra Solução Inteligente e Obra Sustentabilidade. Já em 2013, a premiação contemplou 9 categorias: ambiental, fundações, geossintéticos, inovação, obra de fundações, obra de infraestrutura, obra de sustentabilidade profissional do ano e solução inteligente. Cada categoria premiou um autor ou grupo de autores com um troféu do prêmio e o certificado de vencedor. Os trabalhos que concorreram à 4ª edição do Prêmio Milton Vargas 2014 estão inseridos nestas 9 categorias e foram publicados entre as edições do número 36 e 47 da revista. Neste ano, os trabalhos concorrentes foram julgados por um corpo de jurados composto por 45 docentes, todos mestres e ou doutores na área, que avaliaram os trabalhos dentro do segmento de atuação. Um dos critérios de seleção para a participação no grupo de jurados, além da escolha através do currículo e a atuação acadêmica, foi a total isenção de participação ou vínculo com os trabalhos concorrentes. Daremos então início à entrega dos troféus aos vencedores a partir da apresentação das categorias concorrentes.
A primeira categoria a ser apresentada nesta noite é a categoria ambiental, em que estiveram concorrendo os melhores trabalhos, obras, meios de desenvolvimento ou estudos relacionados à área ambiental que tenham sido publicados na seção Geotecnia Ambiental, entre as edições 36 e 47 da revista Fundações e Obras Geotécnicas. E os concorrentes são Projeto Jurubatuba, eclusas da hidrovia Tietê-Paraná terão atracadouros de espera, uso do espaço subterrâneo, alternativa para o futuro. Sul da Bahia ganhará gasoduto. Gerenciamento estadual de resíduos da construção terá piloto em Santos. Vazamento subterrâneo, preocupação ambiental. Desenvolvimento e validação de tecnologias para remediação de solo e água subterrânea contaminados com organoclorados. Obra de shopping reutiliza a primeira camada do solo. Primeira fase de obras da ponte sobre o rio em Bumirim é concluída. Clube de Engenharia passa a integrar o GT da Rio Águas. Tem mais. Nova tecnologia de remediação reduz tempo ao volatilizar e tratar contaminantes. Hidrovia metropolitana é tema de workshop. Para entregar o prêmio da categoria ambiental, convidamos o senhor Adalberto Aurélio Azevedo. Se posicionando, pegando o troféu. E o vencedor desta categoria é Desenvolvimento e Validação de Tecnologias para Remediação de Solo e Água Subterrânea contaminados com organoclorados. Isso. Por favor, os envolvidos nesse trabalho venham até o palco para receber o prêmio. A segunda categoria é a categoria Fundações, que possui esse nome pois se trata de uma homenagem ao nome da revista. Nela estiveram concorrendo os artigos técnicos a partir dos critérios originalidade, conjunto da obra e apresentação técnica, publicados na seção Artigo, entre as edições 36 e 47 da revista Fundações e Obras Geotécnicas. E os concorrentes são considerações sobre patologias de fundações de prédios tipo caixão, na região metropolitana do Recife. Interação entre os programas pós-graduação em Engenharia Civil da Poli-USP e Unicap. Autores: Fernando Arthur Nogueira Silva, Joaquim Teodoro Romão de Oliveira, Marcos Massalfutai, Romilde Almeida de Oliveira e Silvio Romero de Melo Ferreira. Outro concorrente: parede diafragma em solo e rocha com contrafortes e uso de hidrofresa ou fresa. Autor: Luiz Calandrelli Neto. Outro concorrente: a avaliação de desempenho de uma estaca quebrada. Autores: Cláudio Gonçalves, Jefferson José dos Santos, Jéssica Laine Flores Correia. Outro: uso de gel composto bentonítico, GCL, em aterros sanitários e mineração. Autores: Departamento Técnico, CTCOBUM. Avaliação de duas técnicas de sol mixing para o isolamento e encapsulamento das áreas contaminadas. Autores: Isabel Peter Rando, Ken Andromalos, Maria Eugênia Jimenez Boscoff. Outro concorrente: projeto e gerenciamento de reforço de solo, grampeado nas obras de reurbanização da favela de Paraisópolis, São Paulo. Autores: Carlos Williams Carrion, Sidney Gomes e Mauro Hernandes Lozano. Outro concorrente:
alguns detalhes da prática de execução do solo grampeado. Autores: Alberto Casatzirles, Caibarazzi Pita, Jorge Joaquim Teles de Souza. Outro concorrente: estacas mistas, pré-fabricada de concreto e metálica. Autores: Cláudio Gonçalves, Jorge de Paula Bernardes e Luiz Fernando de Seixas Neves. Próximo concorrente: misturas de solos naturais com escórias de aciária LD para melhoria de capacidade de suporte em vias ferroviárias. Autores: Fernanda de Oliveira Dairel e Gilberto Fernandes. Microestaca tubular injetada de bulbo contínuo. Alluvia Lankers. Autor: João Duarte Guimarães Filho. Próximo concorrente: energia no ensaio SPT. Autores: Juliana Azoia Lukiamchuk, Edmundo Rogério Esquivel e Jorge de Paula Bernardes. Próximo concorrente: comparação entre estruturas de solo reforçado com geotêxteis, tecidos e não tecidos. Caso de obra em Campinas, São Paulo. Autor: Fernando Portelinha. Para que mudar? Eu sempre fiz assim e deu certo. Autor: Cláudio Gonçalves. Inspeção de integridade de liners com localização geoelétrica de furos em geomembranas, uma solução efetiva para evitar contaminações ambientais e prejuízos financeiros. Autores: Júlio Ferreira e Abigail Beck. Próximo concorrente: novas tendências na avaliação do comportamento de fundações diretas, a partir do ensaio de cone sísmico. Autores: Tiago de Jesus Souza e Heraldo Luiz Giachetti. Próximo concorrente: aplicação de geossintéticos em obras de disposição de resíduos. Autor: Carlos Vinícius dos Santos Benjamin. Modelagem física como ferramenta de estudo de problemas geotécnicos. Autores: Gislaine Coelho de Campos e Luiz Gonzaga de Souza. Próximo concorrente: instrumentação de muro reforçado, com geossintéticos, com face em geobloco H. Autor: José Orlando Avesani Neto. Próximo concorrente: áreas de risco para engenharia em calcários kársticos, modelagem geológica e soluções construtivas. O case de Cajamar, São Paulo. Autor: Álvaro Rodrigues dos Santos. Acidentes em obras subterrâneas, principais lições aprendidas. Autores: Gislaine Coelho de Campos e Wilson Josiliomaza. Próximo concorrente: ensaio de integridade, interpretação de resultados obtidos para os casos de estacas dos tipos hélice contínua monitorada e raiz. Autores: Felipe Carvalho Bungenstab e Jorge Ben. Muro de contenção portante em solo reforçado. Autores: Paulo José Bruber e André Estevão Ferreira da Silva. Garantindo a qualidade dos ensaios de qualidade, um desafio. Autora: Gina Ben. Para entregar o prêmio nesta categoria Fundações, nós convidamos o senhor Milton Golombek. E o vencedor nesta categoria é Energia no Ensaio SPT. Reforçamos a participação dos autores: Juliana Azoilukianchuk e Edmundo Rogério Esquivel e também Jorge de Paula Bernardes. Pode retornar, muito obrigado. A terceira categoria desta noite é a categoria Geossintéticos.
em que concorriam os melhores trabalhos, obras ou meios de desenvolvimento ou estudo relacionados a geossintéticos que tenham sido publicados em toda e qualquer seção entre as edições 36 e 47 da revista Fundações e Obras Geotécnicas. E os concorrentes são: uso do gel composto bentonítico, GCL, em aterros sanitários e mineração. Autores, Departamento Técnico, Setcobom. Aplicação dos geossintéticos na engenharia civil. Autor, Carlos Vinícius dos Santos Benjamin. Próximo, geossintéticos, produtos de grande versatilidade que possibilitam solucionar diversos problemas de engenharia. Autor, André Estevão Ferreira da Silva. Geossintéticos, eficiência e tecnologia aliada ao baixo impacto ambiental. Autor, Fabrício Zamboto. Próximo concorrente, comparação entre estruturas de solo reforçado com geotêxteis, tecidos e não tecidos. Caso de obra em Campinas, São Paulo. Autor, Fernando Portelinha. Próximo concorrente, barreira de sedimentos. Solução para reduzir os impactos ambientais em obras de infraestrutura. Autor, Demétrios Guimarães. Próximo concorrente, aplicação de geossintéticos em aterro rodoviário ultraleve na aproximação de viaduto. Autor, Hércio Antônio Ranzoni Júnior. Próximo concorrente, aplicação de geossintéticos em obras de disposição de resíduos. Autor, Carlos Vinícius dos Santos Benjamin. Geogrelha, para reforço de concreto asfáltico, demonstra a eficácia da solução no aeroporto de Porto Alegre. Autor, André Estevão Ferreira da Silva. Próximo concorrente, instrumentação de muro reforçado com geossintéticos com face em geobloco H. Autor, José Orlando Avezani Neto. Próximo concorrente, uso de geossintéticos como alternativas no controle de erosão superficial. Autor, Giancarlo Domingues. Recapeamento asfáltico, utilizando geotêxtil sobre pavimento de concreto. Autores, Demétrios Guimarães e Jéssica de Falque Palmeira. Próximo concorrente, muro de contenção portante em solo reforçado. Autores, Paulo José Brugger e André Estevão Ferreira da Silva. Para entregar o prêmio desta categoria, nós convidamos o senhor Lavoisier Machado. E o vencedor nesta categoria é muro de contenção portante em solo reforçado, dos autores Paulo José Brugger e André Estevão Ferreira da Silva. Obrigado, parabéns. E a quarta categoria é a categoria inovação, em que concorriam os melhores trabalhos, equipamentos, técnicas, meios de desenvolvimento ou estudos inovadores que tenham sido publicados na seção O que há de novo, entre as edições 36 e 47 da revista Fundações e Obras Geotécnicas. E os concorrentes são New Semi-Automatic Color, perfuratriz MHV700P, Stratuslope, barreiras dinâmicas Macaferri, Trado Gebac, McNay Drilling ou Drilling. Produto apresenta alto desempenho na impermeabilização de solos Tectosio. GD Mobile associa praticidade e precisão. Hidropress e cravador de estaca com martelo vibratório. DSM Deep Soil Mixing. Para entregar o prêmio nesta categoria Inovação, nós convidamos o senhor Hugo Cássio Rocha, por favor.
E o vencedor desta categoria é Stratas Lobby, a empresa Geosoluções. A quinta categoria a ser anunciada é a categoria Obra de Fundações, em que concorriam os melhores trabalhos práticos, técnicas ou sistemas desenvolvidos em uma obra de fundações que tenham sido publicados também em toda e qualquer sessão entre as edições 36 e 47 da revista Fundações e Obras Geotécnicas. Concorrentes: prova de carga estática com célula expansiva hidrodinâmica. Túnel ligará Santos ao Guarujá. Ponte Salvador, Ilha de Itaparica, uma obra para o desenvolvimento. Pompeia ganhará túneis para a retenção de enchentes. Obra de fundações na rodovia Imigrantes utiliza mais de 11 mil metros de estacas. Obras do túnel do Morro do Formigão são iniciadas. Sistema produtor São Lourenço beneficiará 1,5 milhão de habitantes. São iniciadas as obras do Complexo Porto Atlântico. Obra adota estaca escavada com trado mecanizado como solução de fundações profundas. Sistema de contenção Terramesc, mais de 25 anos de sucesso no Brasil. Fundações da Ponte Estaiada na linha 4 do metrô no Rio de Janeiro utilizam tecnologia alemã. Alpha Sigma Towers utiliza estaca barrete para a fundação. Para entregar o prêmio nesta categoria Obra de Fundações, nós convidamos o senhor Gilberto Vicente Manzali. E o vencedor desta categoria é prova de carga estática com célula expansiva hidrodinâmica, empresa Arcos. A sexta categoria a ser anunciada é a categoria Obra de Infraestrutura, em que concorriam os melhores trabalhos práticos, técnicos ou sistemas desenvolvidos em uma obra de infraestrutura, que tenham sido publicados também de igual forma entre as edições 36 e 47 da revista Fundações e Obras Geotécnicas. E os concorrentes são prova de carga estática com célula expansiva hidrodinâmica. Túnel ligará Santos ao Guarujá. Ponte Salvador, Ilha de Itaparica, uma obra para o desenvolvimento. Cortina, atirantada de concreto armado pré-moldado com insertos metálicos. Pompeia ganhará túneis para a retenção de enchentes. Arco Tietê, um passo para o futuro. Obra de fundações na rodovia Imigrantes utiliza mais de 11 mil metros de estacas. Obras do túnel do Morro do Formigão são iniciadas. Sistema produtor São Lourenço beneficiará 1,25 milhão de habitantes. São iniciadas as obras do Complexo Porto Atlântico. Obra adota estaca escavada com trado mecanizado como solução de fundações profundas. Sistema de contenção Terramesc, mais de 25 anos de sucesso no Brasil. Fundações da Ponte Estaiada da linha 4 do metrô no Rio de Janeiro utilizam tecnologia alemã.
Alpha Sigma Towers utiliza estaca barrete para a fundação. Para entregar o prêmio nesta categoria, obra de infraestrutura, convidamos o senhor Eurico Leite Carvalhais Filho. E o vencedor nesta categoria é Fundações da Ponte Estaiada da linha 4 do metrô no Rio de Janeiro utilizam tecnologia alemã. A empresa CCRB, Consórcio Construtor Rio Barra. Por favor, venha receber o prêmio. E a sétima categoria da premiação é a categoria Obra de Sustentabilidade, em que concorriam os melhores trabalhos práticos, técnicas ou sistemas desenvolvidos e com foco na sustentabilidade, que tenham sido publicados em toda e qualquer sessão entre as edições 36 e 47 da revista Fundações e Obras Geotécnicas. Concorrentes: Projeto Jurubatuba. Pompeia ganhará túneis para retenção de enchentes. Eclusas da hidrovia Tietê-Paraná terão atracadouros de espera. Arco Tietê, um passo para o futuro. Gerenciamento Estadual de Resíduos da Construção terá piloto em Santos. Sistema Produtor São Lourenço beneficiará 1,5 milhão de habitantes. Desenvolvimento e validação de tecnologias para a remediação de solo e água subterrânea contaminados com organoclorados. Obra de shopping reutiliza a primeira camada do solo. Sistema de contenção Terra Mesh, mais de 25 anos de sucesso no Brasil. Clube de Engenharia passa a integrar GT da Rio Águas. Para entregar o prêmio desta categoria, Obra de Sustentabilidade, convidamos o senhor José Luiz de Paula Eduardo. E o vencedor nesta categoria é Obra de Shopping, reutiliza a primeira camada do solo. Por favor, o representante. A oitava categoria da premiação é a categoria Solução Inteligente, em que concorriam os melhores trabalhos práticos, técnicas ou sistemas desenvolvidos em uma obra cujo projeto ou execução possuía cunho inovador e que tenham sido publicados em toda e qualquer sessão, entre as edições também 36 e 47 da revista Fundações e Obras Geotécnicas. São estes os concorrentes. Prova de carga estática com célula expansiva hidrodinâmica. Túnel ligará Santos ao Guarujá. Ponte Salvador, Ilha de Itaparica, uma obra para o desenvolvimento. Cortina atirantada de concreto armado pré-moldado com insertes metálicos. Pompeia ganhará túneis para retenção de enchentes. Obra de fundações na rodovia Imigrantes utiliza mais de 11 mil metros de estacas. Obras do túnel do Morro do Formigão são iniciadas. Sistema Produtor São Lourenço beneficiará 1,5 milhão de habitantes. São iniciadas as obras do Complexo Porto Atlântico. Obra adota estaca escavada com trado mecanizado como solução de fundações profundas. Sistema de contenção Terra Mesh, mais de 25 anos de sucesso no Brasil. Fundações da Ponte Estaiada da linha 4 do metrô no Rio de Janeiro utilizam tecnologia alemã. Alpha Sigma Towers utiliza estaca barrete para a fundação. Para entregar o prêmio desta categoria, Solução Inteligente, convidamos o senhor Ilan Gottlieb. E o vencedor desta categoria é Sistema de Contenção Terra Mesh, mais de 25 anos de sucesso no Brasil. A empresa é Macaferri do Brasil.
E vamos para a 9ª e última categoria desta premiação, que é a categoria Profissional do Ano, cujos profissionais concorrentes como melhores do ano foram aqueles retratados através de um perfil ou entrevista, o qual a trajetória tenha representado relevância para o segmento de fundações e geotecnia, e que tenha sido publicado na seção Perfil ou Entrevista, entre as edições 36 e 47 da revista Fundações e Obras Geotécnicas. E os concorrentes a Profissional do Ano são estes: Wilson Conciani, Mauri Gottlieb, Márcio de Souza Soares de Almeida, Denise Maria Soares Gerskovitch, Paulo Albuquerque, Dick Hamberberian, Moacir Schwab de Souza Menezes, Álvaro Rodrigues dos Santos, Alberto Ortigão, Alberto de Sampaio Ferraz Jardim Saião, José Carlos Vertemati. Para entregar o prêmio desta categoria Profissional do Ano, convidamos o senhor Francis Jones Marino Lemes. E o vencedor desta categoria Profissional do Ano é Márcio de Souza Soares de Almeida. Na presença do Márcio, se retirando no palco, um aplauso para ele e para todos os laureados desta noite. Parabéns a todos os concorrentes também, independente de levar o troféu. Parabéns. A editora Roeder e a revista Fundações e Obras Geotécnicas gostariam de aproveitar a oportunidade deste evento para prestar uma homenagem ao engenheiro civil e conselheiro da revista Fundações e Obras Geotécnicas, Moacir Schwab de Souza Menezes, pelos seus mais de 60 anos de atuação na engenharia geotécnica e contribuições para o avanço desse setor. Para prestar esta homenagem, convidamos o diretor executivo da editora Roeder, o senhor Francis Jones Marino Lemes, por favor, que nos represente novamente para entregar este prêmio. Homenagem Prêmio Milton Vargas ao senhor Moacir Schwab de Souza Menezes. Pode aplaudir de novo, sim, não tem problema. Merece. De igual forma, ao nosso querido palestrante, o senhor Alberto, a quem honra, honra. Senhoras e senhores, encerramos neste momento a cerimônia de entrega do 4º Prêmio Milton Vargas. A editora Roeder e a revista Fundações e Obras Geotécnicas parabenizam a todos os concorrentes, assim como também agradece a presença de todos vocês neste evento. Agradecemos especialmente a credibilidade e confiança das empresas Incotep, Rusker e Solutrate em patrocinar este evento e a Company Graphic pelo apoio prestado. Também registramos aqui nosso agradecimento ao presidente da BGE, a Associação Brasileira de Geologia de Engenharia Ambiental, senhor Alberto Aurélio Azevedo, ao vice-presidente da ABEG, senhor Milton Golombek, ao presidente do IGS Brasil, Lavoisier Machado, ao presidente do CBT, Hugo Cássio Rocha,
ao vice-presidente da ABEF, senhor Gilberto Vicente Manzali, ao coordenador do Comitê de Estacas Pré-Fabricadas de Concreto, ABSIC, senhor Eurico Leite Carvalhais Filho, ao presidente da ABEC, senhor José Luiz de Paula Eduardo, ao secretário-geral da ABEC, Ilan Gottlieb. Agradecemos a todos os órgãos e instituições que nos ajudaram a realizar esta premiação, assim como aos 45 docentes que atuaram como jurados no processo de avaliação dos trabalhos concorrentes. A todos, o nosso mais profundo agradecimento. Quarto Prêmio Milton Vargas 2014, uma realização Editora Huda e Revista Fundações e Obras Geotécnicas, com o patrocínio das empresas Incotep, Rusker e Solutrat. Recebendo as honras através de aplauso a todos os componentes da mesa citados, nominados novamente. E peço que fiquem à vontade, porque agora nós convidamos todos a apreciarem o nosso coquetel de celebração no restaurante aqui do Instituto de Engenharia. Boa noite a todos e obrigado. vencedor desta categoria é Prova de Carga Estática com Célula Expansiva Hidrodinâmica, empresa Arcos. Para a empresa Arcos é muito importante essa premiação, porque são mais de 30 anos de muito suor, muito trabalho para se concretizar a prova de carga bidirecional com célula expansiva, uma luta da nossa empresa, uma invenção do Pedro Elísio, que é meu pai, onde buscamos cada vez mais aprimorar e principalmente a dificuldade que a gente sabe que foi do entendimento da engenharia em relação a esse tipo de teste e que hoje ele é usado no mundo inteiro. E essa alegria hoje eu acho que ela é única pela revista Fundações de Geotecnia, de poder receber esse prêmio em nome do meu pai e em nome de todos os funcionários da Arcos Engenharia.
A premiação da Fundação de Geotecnia, eu acho que a importância dela é de que cada ano venha crescer. Eu acho que isso no meio acadêmico é super importante, porque força as pessoas a apresentarem as tecnologias, a metodologia, as dificuldades e coloca toda essa responsabilidade técnica para o conhecimento de todos. Eu acho que isso é muito importante e de parabéns mais uma vez à Fundação de Geotecnia por esse prêmio. Gostaria de agradecer algumas pessoas em especial que nos ajudaram muito no desenvolvimento da prova de carga bidirecional. Algumas delas não estão conosco hoje. O professor Vitor de Mello, onde eu me lembro muito bem, na minha casa, eu ainda menino, e acreditando a nossa tecnologia e empolgando a gente para que continuasse na linha que seguimos. E que ele falava muito que isso seria, dentro da linha de prova de carga, seria o futuro da engenharia, buscando cada vez mais o aprimoramento da própria fundação e da tecnologia em si aplicada. O professor Luciano Depur, o professor Mauri também, que esteve muito com a gente, o Aoki, enfim, outros nomes, o Golombek, enfim, que sempre acreditaram nessa linha e que hoje está comprovado. E o vencedor nesta categoria é Fundações da Ponte Estaiada da linha 4 do metrô no Rio de Janeiro utilizam tecnologia alemã. A empresa CCRB, Consórcio Construtor Rio Barra. Sempre que a gente tem uma possibilidade de estar entre os melhores da engenharia, estar concorrendo com os melhores trabalhos, as melhores cabeças de engenharia, a gente se motiva e sempre procura realizar o melhor para estar em outras vezes aqui participando e interagindo com essa comunidade tão especial que é essa que foi representada aqui hoje. Quero agradecer em nome do Consórcio Construtor Rio Barra, dizer que é um prazer estar aqui no meio de tantos profissionais de alto gabarito e recebendo um prêmio que leva o nome de um pioneiro da engenharia nacional. Tanto contribuiu para aquilo que a gente está executando hoje, desenvolvendo trabalhos, técnicas e maneiras de executar as obras e executá-las com a grande capacidade que a engenharia nacional possui hoje. E o vencedor desta categoria é Stratas Lope, a empresa Geosoluções. Satisfação presente aqui no dia de hoje, recebendo um prêmio tão importante que leva o nome de professor, que é referência para todos que atuam na área de geotecnia. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande prazer poder fazer parte dessa iniciativa da revista. O fato de existir o evento, né, de ele estimular esse tipo de competição saudável entre as pessoas, eu acho que isso é uma forma de contribuição direta e que engrandece o valor de um prêmio como esse. Sem dúvida é uma grande contribuição que a revista traz para o nosso setor. Há algum tempo atrás a gente não tinha a mídia que tratava especificamente, né, sobre esse tema. Então, sem dúvida nenhuma, você poder receber todo mês uma publicação que trate do setor com várias tecnologias, com tudo que está acontecendo de mais novo, é algo que vem engrandecer cada vez mais e unir essa comunidade geotécnica. Gostaria de agradecer a todos os organizadores do evento, aos editores da revista, contato diário, semanal, mensal que nós temos com o pessoal da revista, buscando conteúdo, e estaremos sempre dispostos aí a contribuir. E o vencedor nesta categoria é Muro de Contenção Portante em Solo Reforçado, dos autores Paulo José Bruga e André Estevão Ferreira da Silva. Muito gostosa, eu já estou ficando viciado
viciado nisso, mas eu realmente sou fã da revista e eu procuro todo ano, eu passo o ano inteiro pensando o que eu posso fazer, o que eu posso publicar. E realmente, assim como eu acho que eu contribuo com outras pessoas, eu leio muito a revista e sempre tem coisa interessante, eu sempre estou aprendendo. Acho que é um veículo muito bom para isso. No caso específico da obra, teve toda uma instrumentação, que foi um projeto da Iguatemi Engenharia, também com patrocínio da Husker, e sim, pessoas muito interessadas em realmente melhorar a técnica e fazer obras melhores. E o vencedor desta categoria profissional do ano é Márcio de Souza Soares de Almeida. Estou aqui muito satisfeito de ter sido escolhido. Eu considero que a geotecnia brasileira é pródiga em grandes nomes, né? Tem uma pleiade de especialistas assim, muito. Eu poderia citar vários, mas acho que não é o caso. Aqui mesmo, o próprio palestrante, o professor Alberto Henrique Teixeira, só para citar o nome, preencheria, enfim, uma categoria dessa amplamente. Enfim, então eu estou muito satisfeito de ter sido escolhido. O Brasil, ele premia pouco, ele faz poucas premiações. Então, quando nós frequentamos congressos como os americanos, da American Society of Civil Engineers, eles lá pegam um almoço e as premiações estão assim em número muito maior, né? Tiveram aqui cerca de 9 premiações, lá eles têm um número muito maior anualmente também e cada sociedade tem. Então, acho que nós não temos essa cultura de premiação. Tanto é que quando eles apresentam os currículos, aquela quantidade de prêmios, todos eles têm dezenas de prêmios, nós temos alguns aqui e acolá. A revista ela preencheu muito bem essa lacuna que faltava realmente, né? Nós sempre, eu sou um dos criadores da revista Solos e Rochas, que já tem cerca de 35 anos na COP, e virou uma revista brasileira e latino-americana, enfim. Mas sempre o nosso perfil acadêmico e da sociedade foi esse perfil, né? Assim, mais de revista indexada, um journal, como a gente chama. Mas as sociedades de porte têm toda a gama de revistas. Então você vai para a Inglaterra, tem a Ground Engineering, que eu faria um paralelo com a revista Fundações de Obras Geotécnicas. Ou seja, são revistas que tratam da questão prática, acadêmica, um mix muito assim oportuno entre as várias disciplinas e com lado prático, aplicado. Então essa revista ela só vai ter uma carreira assim longa e de sucesso, vai cada vez mais concorrido o trabalho lá. E o vencedor nesta categoria é Energia no Ensaio SPT. Nós nos sentimos muito honrados em receber um prêmio que traz o nome do professor Milton Vargas e, de certa forma, é uma maneira de valorizar um extenso trabalho de pesquisa que foi desenvolvido ao longo de 5 anos. Eu acho que esse tipo de premiação incentiva os pesquisadores e as empresas a desenvolverem trabalhos com qualidade e, consequentemente, isso acaba contribuindo tanto com o meio acadêmico quanto com o mercado de trabalho. Eu gostaria de agradecer a revista Fundações e Obras Geotécnicas, os editores, e agradecer também os autores desse trabalho, o meu orientador, o professor Dr. Edmundo Rogério Esquivel, e o professor Dr. Jorge de Paulos Bernardes, e agradecer também os órgãos que financiaram essa pesquisa, que foi a CAPES, o CNPq e a FAPESP. E o vencedor desta categoria é Sistema de Contenção Terra Mesh. Mais de 25 anos de sucessos no Brasil. A empresa é Macaferri do Brasil. Para nós é uma satisfação, e também de uma forma de reconhecimento,
pela comissão julgadora dos trabalhos que foram apresentados, e em especial porque ela aborda uma solução trazida para o Brasil há 25 anos e que no início, por ser desconhecido, teve grandes desafios, grandes barreiras e a Macafé acabou conseguindo introduzir no mercado e ter o reconhecimento dos nossos clientes, nossos usuários, os consultores, tudo meio geotécnico. Então nós ficamos muito satisfeitos em receber esse prêmio. Eu acho que o prêmio Milton Vargas, primeiro por chamar Milton Vargas, já tem um nome de um grande ícone da geotecnia brasileira, ele certamente vai motivar desenvolvimento de mais artigos, desenvolvimento de mais participantes e através dessa motivação consegue-se fazer com que o meio geotécnico se comunique, né, divulgando pesquisas, divulgando empresas, novas soluções. Acho que ele é bastante enriquecedor para o meio técnico. A exemplo dos demais vencedores que expuseram a opinião de que ela realmente preenche uma lacuna, eu também concordo com isso. Eu acho que a geotecnia aqui no Brasil ela é encarada como um nicho da engenharia civil. Não existe um segmento da engenharia muito conhecido, muito difundido. Então uma revista do gênero, ela faz com que o setor da geotecnia de forma geral seja bastante reconhecido. Então eu acho ele bastante proveitoso e bastante motivador para seguir nesse caminho. A gente agradece à comissão organizadora pela oportunidade, a comissão que fez a escolha dos trabalhos, a gente se sente muito lisonjeado por ter sido um dos escolhidos, né? E em especial a toda a equipe da Macafé, que para esse trabalho houve uma participação de todos eles. Então o mérito, mais que todo, da solução também é da equipe da Macafé que esteve se dedicando para chegar a esse resultado. E o vencedor nessa categoria é Obra de Shopping, reutiliza a primeira camada do solo. Eu falo em nome do CTE e de toda a equipe de obras da área de sustentabilidade. Para a gente é super gratificante poder ter o trabalho que a equipe de obras desenvolve publicado numa revista tão relevante no setor. Eu agradeço em nome do CTE, principalmente dos engenheiros Renato Salgado e Olivia Marques, da equipe de obras da área de sustentabilidade. Para nós é muito satisfatório poder fazer parte desse prêmio e trazer um pouquinho o resultado do nosso trabalho de tantos anos ao conhecimento do público todo e dos leitores. E o vencedor desta categoria é Desenvolvimento e Validação de Tecnologias para Remediação de Solo e Água Subterrânea contaminados com organoclorados. É uma gratidão, uma satisfação enorme. Eu estou aqui falando em nome de uma equipe de mais de 40 pesquisadores e técnicos que contribuíram e estudaram ao longo de 4 anos de dedicação para chegar num resultado, num projeto como esse, que foi para um caso real e com um tamanho investimento e com recursos que só foram possíveis esse tipo de pesquisa porque o Banco do Desenvolvimento Econômico Nacional financiou. Eu agradeço a toda a equipe como um todo, a IPT, ao nosso parceiro DAE no projeto e ao Banco BNDES que financiou o nosso trabalho. Homenagem Prêmio Milton Vargas ao senhor Moacir Schwab de Souza Menezes. Primeiro, agradecer a Rüller e a toda a equipe a lembrança de meu nome. Segundo, interpretar essa homenagem como um reconhecimento à honestidade, ao trabalho, à sinceridade e à persistência que caracterizam muitos engenheiros e que eu procuro manter também nessa linha. Eu não vou me limitar à minha premiação, porque eu fui premiado também por causa da idade. Já vivi muitos anos e levo essa vantagem. Mas ela é muito boa, é muito estimulante para quem quer divulgar a técnica. Eu não me canso de elogiar a equipe que está produzindo a revista Fundações e Obras Geotécnicas pela divulgação, pela variedade e pela qualidade dos trabalhos que tem apresentado. Eu vou fazer minhas as palavras do professor Alberto Henrique Teixeira. Vocês são uns loucos que se arriscarem no mercado desse e estão recebendo a recompensa, porque nós precisamos de divulgação desse nível. Há um vazio muito grande entre quem não tem informação
e quem tem a informação permanente, contínua, a nível universitário. Então, essa revista, essas, inclusive a construção, vieram preencher uma lacuna de divulgação técnica para pessoas que não têm a especialização dos mestres e doutores. Eu sou suspeito e tenho que controlar minha emoção, porque eu conheci o professor Milton, tive a oportunidade de ter contatos com ele. Devo muito da minha formação ao que aprendi através dele e dos livros que ele publicou. Então essa divulgação é muito justa, realmente, muito justa. A ideia de criar a revista e o prêmio foi porque no Brasil não havia literatura direcionada à área e no começo foi muito difícil para nós, mas o pessoal geotécnico tem colaborado muito e a revista com o tempo ela foi se moldando e criando uma identidade própria e hoje ela agrada quase a totalidade do mercado. Diversas sessões que nós temos na revista. Esse é o 4º evento do Prêmio Milton Vargas e cada ano nós temos conseguido nos superar. Esse ano foi um sucesso. Tivemos aqui a plateia cheia. Eu acredito que cada ano vai ficar mais difícil a gente colocar a gente aqui dentro. Gostaria de agradecer a todos que enviaram seus trabalhos para a revista e que concorreram esse ano ao Prêmio Milton Vargas. Gostaria de agradecer também a nossa banca de avaliadores, o nosso pessoal que ficou aqui para entregar os troféus também, todos os órgãos. Gostaria de agradecer especialmente ao Dr. Alberto Teixeira, que palestrou, uma pessoa muito amada por todos. Gostaria de agradecer também aos patrocinadores, a Incotep, a Husker e a Solotrate, que estão desde o começo da revista, desde o número 1, estão auxiliando. Obrigado.